Olá, gente, bom dia. Ai, que o programa Linguagem do Corpo. Cristina Cairo e Luiz Cairo com vocês. Tudo bom, Lu? Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. Pedro, que saudades, bom dia. Já tempo, né, que a gente não se via. Não nos víamos. Nossa, gente, olha, luz no coração, levanta a cabeça, viu? Levanta a cabeça, como eu sempre digo, não importa o que aconteceu. Tire o peso, tire a importância, continue, levanta a cabeça, anda, tá? Porque as coisas vão melhorar. Às vezes, quando você chega num ponto e que já não consegue mais acreditar em nada, sofreu tanto, tantas portas fechadas, tantas mágoas, aí você pensa que não tem mais jeito, porque a mente fica fechada. Fica uma sombra na cabeça, você não vê saída, não vê luz no corredor para andar. Mas olha, sempre tem alguém que te ajuda no pior momento. Tenha fé, aguarde, espere. Sabe, me lembra uma coisa... sempre tem uma luz atrás do fundo do túnel. Sempre. Eu vou até citar uma coisa que não tem nada a ver, mas o que eu senti. A gente foi num parque uma vez lá em Fortaleza. Como é que é o nome daquele parque lá? Beach Park. Beach Park. E eu nunca tinha andado naqueles... aquele que desce assim na água, aquele... Tomou água lá. E aí, 4 pessoas no bote. Ah, sim. Né? Eu, você, mais 2 pessoas lá. E aí, aquele negócio entra num corredor escuro e começa, vai pra direita, vai pra esquerda e desce. E eu tava caindo do bote. E não parava de descer aquele negócio. Então, é engraçado como a gente percebe todos os pensamentos naquela hora. Você só pensa besteira naquela hora, né? Que vai cair daquele bote e que vai rolar, que vai bater cabeça, vai morrer. Sabe aquelas besteiras? E naquele momento, até ir numa brincadeira, você testa a sua fé. Aí eu tava com o braço já pra fora, uma perna caindo, e não chegava nunca, não terminava. E eu falei, meu Deus, eu vou cair daqui. Eu comecei, Senhor, me ajude, Senhor, me... É um parque, né? Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Fechei os olhos. E eu falei, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Pum, terminou. Aí já estava naquela parte da água calma. Então, eu consegui entender naquele momento de pânico e desespero, né? Que, pô, tudo bem, se você tá firminho ali e vira pra lá e vira pra cá naquele tobogã que não tem mais fim na água, num lugar escuro, num corredor, numa claustrofobia tremenda. Eu pensei, a vida é igualzinho. A vida é igualzinho, não se desespere. Feche o olho e grita, Pai, socorro, me ajuda e segura firme. Sabe por quê? Porque o tobogã escuro uma hora acaba. E de repente você está boiando em águas calmas. Então, gente, pensa nisso. É uma brincadeira que eu falei, mas naquela hora que eu consigo lembrar os meus pensamentos, meus sentimentos. Pois é, na hora do pânico, Na hora do pânico. E não, Luiz, você viu aquele tobogã? Que é dentro de um túnel escuro, e não acabava mais, ia pra direita, depois fazia looping, e todo mundo quase caindo do bote, e eu não estava preparada. E eu aquilo, que o diga que eu passei ali. Eu não vou mais lá, não. Sem comentários. Qualquer pessoa que, assim, que gosta, né, de adrenalina e tal, ia se divertir. A gente se divertiu. Mas acontece que deu pânico, porque não acabava, não dava pra ver aonde estava indo, e... a mão escorregando e uma perna já pra fora do bote. Se você cai ali, você se machuca contra o bote que vem atrás. Então, a vida, pensa nisso. Pensa que é um parque de diversão e que você se enfiou nessa. Eu quem quis entrar naquele bote. Aí você pode dizer pra mim, Cris, não fui eu que escolhi essa vida. Vamos conversar sobre isso? Olha só, existem as leis do universo. Se você perdeu o manual de instrução... você tem usado sua máquina reprodutiva de destino sem saber, sem noção. Porque tudo que você pensa e sente, tudo que você acredita, mesmo calado, você está gerando uma situação lá para frente. Então, mesmo que você não lembre o que você pensou, você está criando um destino. Está causando. Está causando. Agora, olha só. Aproveitando o Outubro Rosa, que eu quero colocar só um adendo, uma dica para as mulheres, porque as campanhas maravilhosas que estão sendo feitas sempre, todo ano, em combate ao câncer de mama, espetacular. Mas assim, sempre é importante as mulheres saberem,
pela linguagem do corpo, pela psicossomática, o que é que ela deve mudar nela para que o câncer desapareça. Ou nem apareça. Ou nem apareça. É verdade. Não é? Então, vamos conversar sobre as mamas. Presta atenção. Primeiro, segundo a medicina egípcia, né, que é o meu trabalho, sou descendente de egípcio, todo o lado direito do corpo que estiver doente, significa que a gente está se projetando numa mulher. A gente tem alguma coisa mal resolvida com uma mulher. Sempre mulher próxima. Uma mulher que você às vezes não nota, porque você ama tanto e ela te magoa e você deixa pra lá. E do lado esquerdo é uma projeção em cima de um homem. E você às vezes não percebe, porque você tem bronca às vezes de uma mulher, de um homem, mistura tudo. E a mama, ela representa a doação à vida pela metafísica da saúde, né? Pela linguagem do corpo. Por quê? Porque as mamas produzem o leite. E leite em japonês, que eu já expliquei há muito tempo atrás, a palavra é titi, né? E mama também é titi. E pai também é titi. Olha que interessante em japonês. E superiores na hierarquia também é titi. Olha só. Então, todas as mulheres que começam a ter nódulos, cistos, displasia mamária, dores infundadas e até chegar ao câncer de mama, que aí é uma emoção que agravou, são mulheres que mais ou menos competem com os homens. São mulheres muito duras, são mulheres controladoras, dominantes, superprotetoras. E elas não conseguem entender que as mamas estão dizendo para a mente dela que ela precisa ser doadora da vida, do alimento, e não querer nada em troca. E quem ama, deixa as pessoas viverem, deixa as pessoas experimentarem a vida. A mama é aquela que orienta, que acolhe, que abraça, que socorre. E a mama que prende, ela gera nódulos. A mama que não cede, a mama que não deixa ir, a mama que não aceita quem morreu, ou não aceita traição, vai ter câncer. Aí você fala, Cris, mas a gente tem que se anular? Não, se você se anular, vai ter nódulos no útero. Pois é. Né? Então, olha só. Existe o caminho do meio. Vamos falar do feminino. As mulheres que têm câncer de mama, elas perderam lá dentro do coraçãozinho o feminino delas. Porque elas estão confundindo feminino com guerreira. É diferente. A gente não é que eu já falei uma vez que disseram que a Xena é feminina. Né? A Xena não é feminina. Coisa nenhuma. A Xena é uma brutamonte de mulher de olho azul lá. Então, para não ter problemas nas mamas, para que até uma cirurgia plástica na mama dê certo, a mulher precisa entender qual é o comportamento de uma mulher que quer ter mamas. Por quê? Quando uma mulher ela deixa o feminino dela ficar escondido, ela fica mais brava, ela fica mais dominante, ela que cuida de tudo, ela que controla, ela que dá o palpite final na história, e ela segura, não aceita, ela é rígida nas opiniões, porque ela tenta salvar tudo, salvar todos. O que vai acontecer? O cérebro vai entender que essa pessoa que carrega aquelas mamas no peito tá com defeito. Por quê? Nossa, um homem de mama, peraí, vou tirar. Porque a mulher que tem mama, ela tem que ser dócil. Olha, presta atenção, porque uma vez eu falei dócil, e as mulheres colocaram tudo, sabe o dedão para baixo assim na internet? Que elas não entenderam o que é dócil. Não tem nada a ver com anulada. Nada. Com nada. Sabe o que é meiguice? Não, vamos usar uma palavra melhor ainda. Delicada. Uma mulher delicada para falar. Você sabe que uma mulher delicada, ela conquista todo mundo, abre todas as portas e consegue tudo, mais do que uma guerreira. Porque a guerreira pega a espada e vai cortando o pescoço de todo mundo, né? Criando inimigos e obstáculos, porque as pessoas vão ficando com raiva dela, os vai filhos. Deixando rastro, né? As sequelas para trás. Exatamente. Os filhos ficam com raiva porque ela controla demais a mãe, né? O marido acha que tá passando por cima dele. Então ela vai criando inimigos dentro de casa. A mulher delicada é diferente. Você sabe que eu tenho uma vizinha, ela tem
83 anos, acho que é uma vizinha nossa, desde garota que eu conheço ela. Ela é tão delicada, é uma leonina. Eu fiquei surpresa porque ela é leonina. Delicada, né? Ela é meiga. Os filhos dela, ela tem 4 filhos, tratam ela que nem uma boneca. O marido não sabe o que fazer por ela. Ela é danada, ela consegue o que ela quer. Ela é meiga. Ela me encontra no mercado lá da rua, ela fala, querida, ô minha amorzinha, ela faz assim. Dá vontade de ficar agarrada com ela. E eu vejo mulheres que chegam, e aí, Cris, tudo bem? Aí eu falo, ih, caramba, o macho chegou. E ela, nunca, eu perguntei pra ela, se ela já teve algum problema de câncer, né? Porque ela tem 83 anos e os médicos ficam falando aí que a idade não sei o quê. Ela falou, minha filhinha, que bonitinha, minha filhinha, eu nunca tive câncer, eu nunca tive um nódulo nas minhas mamas. Minhas mamas são tão molinhas, até caíram. Ela brincou. Então, assim, para que você tenha as mamas saudáveis, seja uma mulher de verdade. Porque você que tem o câncer de mama é aquela que se dedicou tanto a alguém, e esse alguém ou te traiu, ou te abandonou, te humilhou, ou morreu. E você, por ser apegada e ter crescido antes da hora, por querer controlar tudo, deixar tudo perfeito, salvar todo mundo. Seu paizão da casa? Seu paizão da casa, exatamente. O cérebro, ele começa a tentar tirar sua mama. Por quê? Porque quem tem mama é menina. Quem tem mama é mulher. Eu falo isso nos meus atendimentos para minhas clientes com relação ao útero. É. Menino não tem útero. Exatamente. O corpo fala assim, você é menino, por que você quer útero? E eu falo para elas, sejam meninas. Exatamente. Seja menina, não menina importa. tem útero. Não importa. E não importa se é homo ou heterossexual. Não importa. Menina é menina, menina é menino no comportamento. Sim. Na conduta. Olha, eu já falei também isso uma outra vez. Olha para os animais. Olha para o cachorro e para a cachorra. Olha para o gato e para a gata. Para quem convive com eles, só de olhar sabe qual é a menina e qual é o menino. Pelo andar. O andar é um interessante, barato. é muito interessante. E a delicadeza do olhar. É. Eles são diferentes. Eu fui sair agora de manhã e a minha branquinha pequenininha, a filhinha da Daia, ela prendeu a unha na tela. E o menino, uma vez, quando prendeu a unha na tela, ele ficou desesperado. Ela fez assim... Eu falei, é uma menina mesmo. Então, gente, que tal você, mulher querida, amada, minha irmã, minha amiga, minha ouvinte, reflete sobre o seu próprio comportamento, sua própria conduta, seus tipos de pensamentos duros. Claro, eu entendo você. A vida às vezes judia, mas... Eu sei que você teve uma vida difícil. Para ter câncer de mama, você teve que se dedicar tanto e ter se esquecido tanto que, no final das contas, quando alguém não reconheceu tudo que você fez, ou te abandonou, ou saiu tudo ao contrário do que você lutou a vida toda, o câncer vem aí como um sinal de desistência, um sinal de eu lutei tanto, para que valeu a pena? Só que é interessante. Quando eu pergunto para as mulheres que me procuram com câncer de mama, eu falo assim, né, por exemplo, mama direita. Eu falo, que mulher você se sentiu tão indignada assim, que te traiu ou que morreu? Imediatamente a mulher responde, nenhuma. Nenhuma. É o mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Quando uma pessoa fala nenhuma, eu já sei que ela está inconscientemente protegendo a mulher que ela mais ama, que pode ser uma mãe, uma filha, que ela precisa dessas pessoas. Ou que ela não sabe lidar com a situação, então ela dá um refúgio assim dentro da cabeça e ela transfere mágoas para o marido, transfere mágoas para o trabalho, para outras coisas. Só que a mama direita, quando está com câncer, é porque ou a mãe morreu ou traiu. Vou contar a história que é mais fácil. Uma senhora nos procurou no instituto com um lencinho na cabeça, né? Verdade. Tava fazendo químio. E a gente estava fazendo a roda da cura na turma avançada. E ela ficou sentadinha na cadeirinha ali no meio. E eu perguntei para ela, o câncer está em que mama? Ela falou, na mama direita. Aí eu, imediatamente, eu falei, perguntei, qual é a mulher que você está guardando mágoa? Aí ela disse, nenhuma. É sempre assim, gente. A primeira reação é sempre a falsa. É a cobertura do bolo, sabe? Aquela coisa que você não sabe o que tem lá dentro. É só para disfarçar, mas ela não sabe.
É inconsciente. É como o Lu falou. É mecanismo de defesa para não sofrer. Porque quando a gente sabe quem é, a gente vai ter que agir. E aí vai criar um conflito maior. Então, por esquecer ou não perceber e transferir para outro lado a mágoa, o câncer vai comendo a pessoa. E aí eu falei, que mulher que te deixou magoada? Ela, nenhuma. Aí eu perguntei, me fala da sua mãe, me fala da sua irmã, me fala não sei o quê. E ela foi falando, não, me dou bem com todo mundo, todo mundo. Aí eu falei pra ela, há quanto tempo que você ficou sabendo que estava com câncer? Ah, faz 6 meses. Aí eu disse, olha, o câncer, qualquer lugar do corpo, ele aparece no corpo, ele se desenvolve no corpo, desencapsula, 1 ano exato depois da grande indignação, do grande abandono, da grande humilhação, da grande traição. Aí eu falei, o que aconteceu há 1 ano e meio atrás? Aí ela, uma coisa assim, mas não foi nada a ver, eu tô com mágoa do meu filho. Eu falei, o que aconteceu? Ela disse que o filho e a nora moravam na casa dela, da avó, que estava lá com a gente, com o netinho. E ela cuidava do netinho, enquanto a filha, a nora e o filho saíam para trabalhar e tal. Aí o filho foi prosperando. E eles lá, o casal com a criança, resolveram morar noutra casa. Eu sei que eu já contei essa história. Mas hoje, em especial, que eu estou falando do câncer de mama, eu estou reforçando essa história, tá? Porque tá pela internet aí essa história. Aí o que aconteceu? Eles foram embora. E ela, essa senhora que estava com a gente, ela ficou na casa sozinha. E aí eu falei, presta atenção, você está com câncer na mama direita, você não está com mágoa do seu filho, você está com mágoa da sua nora. Aí ela começou a chorar. Eu falei, você se sentiu traída pela sua nora? Você se sentiu abandonada pela sua nora? Aí, quando a gente vai cavando... Sim, aí começa a aparecer... Aí a pessoa surta, tem uma catarse, aí vem lá de dentro, né? E ela disse, eu não admito o que esta menina fez. Ela tirou o meu neto de mim. Mas o neto não era dela. Pois é, mas olha só, é difícil para uma mulher que ela viveu em função apenas do neto, do filho e da nora, e não teve outros atrativos na cabeça, um trabalho, uma caridade fora, amigos para ela se dedicar. Entra a lei do desapego. Mas a pessoa só consegue ter desapego de uma situação quando ela tem um outro chão para pular correndo, outro barquinho. Outro barquinho que ela não teve. Exatamente, quando um barquinho afunda, você já tem que ter um bote perto. Então, para não ter câncer, as pessoas têm que ter vida própria antes. Porque ela pode se dedicar a quem quiser, fazer o que quiser, casar quantas vezes quiser. Mas, se a pessoa morre, trai, e ela tá sozinha na escuridão e não tem para onde ir, na depressão, então, daquela hora, ela não consegue nem criar um mundo novo para ela se dedicar. Porque ela fica sem vontade na depressão. E ela disse que foi a nora que deu a ideia pro marido dela, que é filho dela, para sair de lá e morar. Mas veja bem, o casal tem direito de morar numa casinha, tudo bem? E o neto, ela pode visitar, ela pode ajudar outros netos também, outras pessoas. Então, eu falei para ela, por que você não solta o seu netinho e vai visitar? Vai conhecer outras pessoas, tal? Ela falou, não. Isto foi muito difícil para mim. Então, quer dizer, todo mundo ficou passando reiki para ela, fazendo terapia nela, para ela soltar. Só que a gente teria que cavar a cabeça dela muito mais tempo em outras sessões terapêuticas particulares, porque para ela ter grudado no neto dela desse jeito, já está contando a história dela com o pai dela. Porque com certeza ela perdeu o pai cedo, ou o pai abandonou. O marido com certeza abandonou, fazendo a sequência repetitiva do pai. E agora o filho e o neto. Abandonou, continuando a sequência do pai e do marido. Exatamente, enquanto ela não romper no inconsciente dela, através de oração do perdão para o pai dela, né? E não cortar este cordão umbilical com algo mal resolvido com o papai, ela sempre terá problemas com os homens. Só que estes homens trazem mulheres que afastam ela desses homens. A mãe dela. Então, a mãe dela faz parte também da oração do perdão que ela tem que fazer. Por isso que nós temos que fazer a oração do perdão sempre. Um dia o pai, um dia a mãe, somando 3 meses no total, que é o ciclo mental. Não se faz oração do perdão mais que 3 meses, como eu sempre explico.
Porque o inconsciente dá um bloqueio ali total. Bom, gente, presta atenção. Mulher, querida, seja mais dócil. E o dócil não é anulada. O dócil é delicada, é bom humor. É aquela pessoa que sabe esperar, porque o feminino, ele tem paciência. O feminino tem fé, porque ele sabe que se não acontece uma coisa agora, ela espera que logo isso dá certo. Não fique dura com as pessoas. Seja flexível e escute a verdade das outras pessoas, as opiniões. Tenta fundir as ideias dos outros com a sua. Faz uma mediação entre as pessoas e seja flexível. Às vezes, apenas escute uma conversa. Não entre dizendo o que você quer, o que você acha. Tá bom? Vamos curar? Então, olha lá, o Lu vai passar agora a agenda. Lembrando que em julho teremos eventos em Portugal e em Boston, em Massachusetts, onde a Cris vai dar cursos e palestras. Essas informações depois eu passo no site. Tá no site, tá lá no site. Dia 27, quinta-feira, às 14 e às 20 horas, palestra Prosperidade Financeira com Espiritualidade. Que você que vai dar que palestra. Sou eu que vou dar essa palestra. O Luiz Cairo vai dar essa palestra quinta-feira. Vale a pena vocês perceberem que sem espiritualidade, a pessoa pode até ganhar muito dinheiro, mas depois, às vezes, vai acontecer muita coisa ruim, que esse dinheiro não vai ter valido a pena. Então, prosperidade, estabilidade financeira, junto com a espiritualidade. E o Lu vai ensinar vocês a técnica para isso. No dia 30, no domingo, a Cris vai dar um workshop de linguagem do corpo em Barão Geraldo, que fica ali na região de Campinas. Como vai não ser... é em Campinas mesmo? Pertence a Campinas. Como é segundo turno das eleições, você tem tempo aí para quem, se Campinas tiver segundo turno, votar, tá bom? Exatamente. No dia 1º de novembro, terça-feira, começa o curso de linguagem do corpo com duração de 2 meses. Isso, e vai ter certificado no final, hein? É muito bom esse curso, hein, gente? Para quem perdeu o curso que começou em agosto, que termina em dezembro. Vai recuperar o tempo agora. O tempo perdido aí, começando esse do dia 1º. E não pode, de jeito nenhum, faltar na primeira aula, hein? Lembrando também que em fevereiro começa o curso tradicional, que todo ano, né, e no mês de fevereiro, que é o curso de meditação, cura e ascensão. Esse é composto de 4 meses, isso, uma vez por semana, todas as quartas-feiras, e no final fazemos a nossa viagem para a Pousada das Cachoeiras, onde a Cris faz o encerramento do curso. E não é uma viagem opcional, ela é o último módulo, que é a viagem, que é a conclusão junto da natureza. Então nós fazemos meditação nas pedras das cachoeiras, e é tudo dentro da pousada, com toda a segurança, e é maravilhosa a Pousada das Cachoeiras, viu? Mas isso é só em fevereiro. Que começa. Gente, mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Como assim? Você não escutou? www.linguagemdocorpo.com.br. E o site? O site é esse que eu falei. Não, o telefone. O telefone. É o 011 5082 2822. Inclusive no site tem o link para nossa loja virtual. Exato. Que é o www.lojacristinacairo.com.br. Lá você encontra todos os livros da Cris, inclusive o livro novo, né, que é O Poder dos Gatos na Cura das Doenças, que também você pode achá-los na Livraria Cultura, na Martins Fontes, enfim, nas grandes livrarias, todas as obras da Cristina Cairo. E vá conhecer o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, e que agora ele mudou, tá? Para Escola de Linguagem do Corpo e Psicanálise Cristina Cairo. Isso. Nós somos agora uma escola de psicanálise profissionalizante, com certificado, com sindicato. Só estamos aguardando os finalmente aí do processo. Já terminou o papel, graças a Deus. Então, o curso de psicanálise começa em fevereiro ou março de 2017. E é um curso de 2 anos. Com professores treinados, formados, especializados Freud, na área. Jung, todas a linha da psicanálise, incluindo a linguagem do corpo. E você sai do curso de psicanálise da nossa escola já formado para trabalhar, tá bom? Com certificado, tudo certinho. Tudo agora, bonitinho. Não é mais Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, agora é escola. Cristina Cairo. Graças a Deus, agora... Escola de Linguagem do Corpo e Psicanálise Cristina Cairo. Exatamente. Oficializamos a linguagem do corpo, conseguimos oficializar cientificamente, então agora nós conseguimos registrar como escola
profissionalizante de linguagem do corpo e psicanálise. ¿Cómo? E aí, No comprendo. então vai lá que você vai Sim, aprender. vai aprender conosco. Obrigada, gente. Um beijo no coração e paz profunda. Tchau, gente.